Estamos começando mais um programa aqui no Estúdio Estação Ideia, o nosso programa Estação de Negócios, onde sempre vai ter um grande entrevistado do mundo corporativo, do mundo dos negócios, e você não pode perder porque vai ser muito legal. Estou aqui com a Raquel, minha companheira de todos os programas, e o que a gente vai arranhar hoje aqui de gostoso, né, Raquel? É isso aí, Niltinho. Tá um capricho só esse estúdio. A gente personalizou. Aqui, vocês estão vendo aqui, desse ladinho aqui, a Quincas. Então, já é um spoiler aqui de quem a gente vai receber. O Ricardo, nosso querido amigo, patrocinador aqui do estúdio, da Quincas Cervejaria. Tudo bem, Ricardo? Um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, prazer é meu, uma honra. Fiquei surpreso de sentir a própria Quincas aqui hoje. É uma honra estar aqui com vocês e estamos aí para contribuir e falar tudo que for necessário. Ricardo, você sabe que é uma satisfação te receber aqui, porque o Ricardo, além de ser um grande empresário, de ter essa cervejaria que é maravilhosa, o Ricardo é um amigo pessoal, é um cara que a gente conhece há muito tempo, e é muito prazeroso sempre estar conversando com o Ricardo. Mas hoje a gente vai se afunilar no mundo dos negócios, porque tem muita gente lá fora, Ricardo, que está precisando sair do nada para construir alguma coisa e querem ouvir esses cases. Mas primeiramente eu queria ouvir quem é o Ricardo Tadeu. Quem é esse Ricardo? Conta para nós. O Ricardo hoje é empresário, né? Na verdade, de alguns setores, ramo de transporte, ramo de cerveja. Começou com uma brincadeira que a gente vai contar tudo, né? Nascido no Rio de Janeiro, carioca. Estou em São Paulo, vai fazer 10 anos agora. Nascido, não foi em berço de ouro, nascido em favela, vim para São Paulo com 7 anos, com a minha mãe fugida, fui morar na favela, comecei a trabalhar com 7 anos de idade na Avenida Regente Feijó, numa oficina. Isso já vai fazer, o ano que vem, eu faço 57 anos, eu faço 50 anos trabalhando, de trabalho. Pretendo me aposentar. Desde os 7 anos eu não parei até hoje. Tem aquelas paradinhas, sai daqui, mandado embora e arruma outro emprego e tal. E dentro dessa trajetória toda eu fiz 1 milhão de coisas. Fui office boy, fiz bolinha de Natal, fui modelo. Quando eu era jovem, magrinho, tinha um cabelão aqui, já fui modelo. Trabalhei muito tempo lá com a Hebe, fazia lá a linha de frente dela. Conheci muita gente, fui açougueiro, então hoje, quando eu vou no açougue comprar carne, minha mulher manda eu, você que vai comprar e ninguém me engana. Fui garçom, fui um monte de coisa, até que eu conheci a maior empresa do mundo, não sei se pode falar o nome aqui. Fique bem à vontade. Grupo Accor, que é ticket restaurante, né, que você conhece bem. Também fui colaborador. E essa empresa me deu uma formação de TI muito grande, né? Então eu estudei muito nesse longo tema, muito mesmo. Eu fiz cursos assim que eu cheguei a fazer na época, Niltinho, sem sacanagem, durante a semana um curso diferente por dia. Então, por exemplo, eu tinha um curso de uma matéria X que era na segunda, outra matéria na terça, outra, aí para outra segunda eu voltava para fazer matéria. Eu estudei muito e a Ticket me proporcionou tudo isso, né? E me deu uma carreira de TI muito boa. E acabou com essa carreira de TI, eu indo trabalhar em uma transportadora, a transportadora não tinha muita bala para me pagar, o que eles fizeram? Vai ser meu sócio. E me deram uma parte da transportadora, aí acabei entrando no mundo que você nem imaginava. Eu nem imaginava, né? Que foi de transporte no Rio de Janeiro. Começou ruim a empresa e acabou deslanchando, virou uma mega de uma empresa. Meu sócio ficou no Rio de Janeiro, eu vim para São Paulo assumir a filial. Eu tinha lá um espaço muito grande, montei uma cervejariazinha ali e aí acabou virando a Quincas que é hoje. Aí o detalhe da Quincas, se vocês tiverem interesse, eu posso contar também. Uau, que legal! Quanta bagagem você tem aí. Tem. Mas eu fiquei curiosa lá no começo da história. Eu queria saber um pouquinho mais da sua infância, que você falou que veio de comunidade, com a sua mãe que veio fugida do Rio. Conta um pouquinho da sua infância pra gente, que eu fiquei curiosa nesse trecho. Foi bem sofrida. A minha mãe é uma coisa mais importante que eu tenho hoje. A minha mãe, o que ela precisar, eu tenho. Hoje, filho, eu preciso tá aí, mãe. Então, ela é tudo para mim. Foi tudo, né? Ela que me criou. Na verdade,
a gente morava no Rio, em Cordovil, né? E o que aconteceu? Eu tinha 7 anos, mas eu tenho na minha mente que a minha mãe matou meu pai. Calma, não foi isso que aconteceu. Ele batia na minha mãe, espancava, né? E um dia ela jogou um tamanco na cabeça e furou a cabeça dela. Cara, eu tenho isso, eu não sei se é verdade. Eu não queria perguntar pra ela, mas eu tenho essa cabeça. E eu lembro do irmão dela pegando a gente, passou a mão na gente, foi para Novo Rio, aí eu lembro muito bem, porque eu lembro da gente viajando, e viemos para São Paulo. Só que lá eu morava numa favela. Eu lembro dessa favela, Raquel, só nos detalhes, eu lembro que o banheiro passava um córrego embaixo, e o banheiro eram 2 buracos. 2 buracos. Caramba. E eu lembro que um dia eu caía no meio da coisa, né? Que judiação. Então, às vezes, eu costumo falar que eu sou meio aquele Quem Quer Ser um Milionário, que passou por todas essas coisas e no final ele sabia tudo lá nas perguntas e respostas, né? Porque ele já tinha passado por tudo isso. E assim foi minha vida. Eu passei E aí, pegando carona. por um milhão de coisas. Pegando carona assim, com essa história que você está contando, porque, por exemplo, muitas pessoas falam, né? A pessoa acaba seguindo para um caminho errado, vai para um Exato. caminho torto e fala assim, mas também ele não tem culpa. O pai batia na mãe, morava numa favela e não sei o que, coitadinho, né? Acaba Pensa assim culpando no a cara que não situação, leva. né? Situação, lógico que existem casos assim, mas A pessoa também tem uma escolha, Ricardo, né, de fazer algo diferente. o Ricardo é totalmente oposto. Ele viu a mãe apanhando, ele caiu dentro do banheiro lá, quase caiu, foi parar no meio do rio, morando numa favela, foi estudar, quero que você fala pra gente também da questão dos estudos, como que você acabou ingressando com todas essas dificuldades. Mas tá aí, você é um case de sucesso. Então, Verdade. não serviu de referência para que você fosse um bandido ou para que você seguisse pelo caminho do mal. Não. É verdade, E a inclusive uma grande inspiração para quem às vezes está passando por alguma dificuldade no Exato. meio do caminho e pensar, tá tudo dando errado, mas poxa, né, olha por quantas coisas as pessoas passam até chegar onde, né, onde sonhou. Mas a resposta é minha mãe. Eu acho que ela que deu toda essa bagagem, porque ela nunca alisou, não. Ela sempre na porrada e na realidade. Olha, é assim, se você quiser fazer errado, você vai fazer errado, só que você vai ter as suas consequências. Então, ela deu muito esse caminho, né? Eu te confesso que quando eu tinha lá 17, 18 anos, eu fui doido, né? Eu cheguei a ter carnaval que eu saía de casa na sexta-feira e voltava na outra sexta-feira, né? Bagunçando e tal, mas nunca segui pro lado o lado errado. Sempre foi trabalhando, sempre foi estudando. Mas enfim, saímos de lá, viemos para São Paulo. Aí eu lembro, ela fugiu. Aí fomos na Regente Feijó ali perto da Anélia Franco. Onde é o Anélia Franco, eu e minhas 2 irmãs, a minha irmã mais velha também ajudou muito a criar, que a minha mãe trabalhava na Breda ali, que era uma metalúrgica, né? E a gente andava ali onde é o Anélia Franco, no meio do mato, a gente fazia piquenique ali, né? Ali era tudo mato, não era nada. E ali era uma favelinha ali, mais uma favela ruim. Eu lembro, você vê... Se é que existe favela boa. No Rio até que tem. Existem pessoas boas. Até que Não, tem pessoas lugares bons. boas sim, pessoas boas sim. A gente não pode olhar com esse olhar de que na favela tem só milícia, que na favela tem bandido, que na favela tem traficante. A grande maioria não é. A grande maioria trabalham. A gente estão em busca de uma vida melhor, né? Muita gente, o Brasil, quanta gente migra de estado para estado, porque o Brasil para mim, ele é um país é um continente gigantesco. Então, se a gente vê, então se comparado com o que tem lá fora, nós somos uma Europa inteira, porque aqui é tudo longe. Um cara, você fala, vou lá visitar o Acre, quanto tempo você demora para chegar no Acre? Né? Então é tudo muito longe. Então essas pessoas acabam vindo também, acabam ingressando na favela, né? Então a gente entende. Mas assim, falar da favela é uma coisa que causa muita curiosidade para todo mundo também, né? Como é que esse menino da favela, como é que nasceu nesse menino da favela, despontou a vontade de estudar, de aprender e de crescer? É uma história curiosa. Quando começou a informática,
que começaram a primeira ferramenta, a primeira comum, né? Que você teve lá o Assembly, você teve lá o COBOL foi um pouco depois, mas você teve algumas ferramentas e você teve o BASIC, que foi criado pelo Bill Gates lá. E eu lembro que eu vi, passou um vendedor vendendo uma pancada de livros, acho que eram 20 livros vermelhinhos, fininhos, de BASIC. Aí ele começou a me explicar o que era aquilo, né? Eu tinha 14 anos. Ele começou a me explicar o que era aquilo. Eu falei, isso aqui é uma linguagem de programação. E eu já trabalhava, era office boy, numa empresa chamada Codeli Ajad, na rua São Bento, perto da ladeira Porto Geral. Isso eu tinha 14 anos. E o meu sócio, que é meu sócio até hoje, ainda é meu sócio, ele era gerente, eu trabalhava no sétimo ano no primeiro, a gente veio se conhecer 30 anos depois. Uau, que coincidência. E aí esse cara veio ver, ele me explicou, eu falei, nossa, eu posso fazer um programa? Sim, você pode fazer um jogo, você pode fazer um programa de não sei o quê. Eu falei, então eu quero. Só que eu não tinha dinheiro para comprar. Aí a minha irmã comprou e eu não paguei. Foi o primeiro SPC dela. O primeiro SPC. E sua primeira inadimplência foi com a sua irmã. Foi pro Serasa, se ela tivesse assistido ele, foi pelo bem, hein? Foi pelo bem, né? Foi pelo bem. E aí eu fiz esse débito na conta dela, coitada, eu lasquei a menina, que ela tinha mais, acho que ela ganhava muito mais e tal, e eu comecei a estudar o BASIC ali. E aí, com um dia, um salário meu, eu comprei um computadorzinho, quem é da antiga vai saber, de TI, chamava TK85. Depois eu evolui e comprei um TK95. Não existia monitor. Você ligava ele para você gravar, era um gravador. Vocês lembram do gravador antigo? Aqueles gravadores tinha fita. Sim. Era ali que você gravava os seus programas. E eu comecei a gostar do negócio. Eu comecei a fazer uns programas, fiz um joguinho e comecei a gostar e comecei a estudar. Então, desde os 14 anos eu comecei a estudar e fui já para umas linguagens mais comerciais e tal. E aí daí para frente deslanchou. Mas foi quando eu entrei na Ticket mesmo, em 1987, que eu comecei a estudar de verdade, porque eles valorizavam, eles sabiam o que eu gostava, que curso que você quer. Eu lembro que eu fiz um curso, Niltinho, o meu Antônio Garcia, meu gerente, pagou, o curso custava um carro zero, cara. A gente chama de DBA, né, que é Database Administration, que hoje um cara desse está ganhando 40, 50 mil reais de salário. E os caras pagavam, né? Então isso que fomentou. O Grupo Accor dispensa comentário, até porque eu também fui um colaborador lá, eu sei o quanto que eles investem nos colaboradores, investem pesado mesmo, né? Tinha altas convenções, cursos, sempre trabalhava em cima do profissional, né? Foi muito bom para mim trabalhar na Ticket, porque assim como você, a gente fala Ticket, né, o Grupo Accor. Trabalhei na Ticket e a Ticket também me fez crescer muito profissionalmente também. Foi uma boa fase na minha vida, mas enfim, foi fazendo um SPC, Raquel. Foi fazendo uma dívida no SPC no nome da irmã, que você entrou para a área de TI. Mas você vê a insistência daquele vendedor. O cara era um vendedor de enciclopédia, nem sei se ele sabia o que ele estava vendendo, ele recebeu um treinamento ali. Mas ele insistiu, e eu lembro que eu queria, o cara insistiu, e ele pegou e transformou. Até porque, né, você vê essa geração de hoje, né, Raquel? No nosso tempo tinha Barça, né? Barça nessa época? No nosso tempo batia na porta de casa lá, o cara vinha, ele vendia a enciclopédia, você tinha que comprar a enciclopédia, pagava em 24 vezes lá, o cara fazia o carnê, né? Aí ia para estante, você tinha que estudar, você tinha que pegar o livro lá em cima, hoje tudo dá um Google. Exatamente. O pessoal não sabe nem o que é uma biblioteca. Não sabe. Eu já nem uso o Google, eu uso o ChatGPT. O GPT, então. Eu uso pra tudo. Né? Mas, então vamos antes do Google, tinha o KD, né? KD foi o primeiro. É o KD. Foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros, né? Até o nome era bem sugestivo, KD. Então o cara, qualquer coisa, o cara ia lá no KD procurava. Hoje, as coisas estão tudo na mão. No nosso tempo, não. Se você tinha que estudar, você tinha que abrir enciclopédias, pegar naquela coleção de enciclopédias que você tinha lá, né, que o teu pai comprava com um esforço absurdo, porque ela não Quem tinha era rico. Era muito caro, era muito caro. E o cara vinha lá e vendia com um carnezinho, então, ia colocando lá os livros na prateleira. Mas era muito bem acabada, né, Nilton? Lindas. Era um papel maravilhoso, aquelas capas duras, né? Acho que elas eram grandes, né? Eu lembro que elas eram grandes. Sim, as antigas da qual eu estudei, tudo estão guardadas lá em casa, a gente não abre mão.
É um material muito bonito, já não dá para jogar aquilo fora. E até para doar a gente fica com dó, porque tem uma história, né? Tem uma história por trás dela, né? Eu me lembro assim, estudando com ela aberta, procurando as páginas para ver onde é que eu ia encontrar, né? E hoje é só dar um enter. É verdade. Hoje é só Nem é um enter, né? Às vezes aqui, né? Uma pesquisa. Muito bom. Então, pode falar, Raquel. Agora a gente vai ficar em discussão. Quem que vai falar primeiro? Raquel. Eu ia perguntar sobre como que foi essa migração para ele, né? Porque eu lembro que você contou ali no começo da conversa que você estudou bastante, né, na área de TI, que foi onde você se aprofundou, era o que você gostava de fazer, e de repente teve essa migração de área. Como que você fez para lidar com isso? Uma vez que todo o seu conhecimento estava numa coisa, e de repente você estava profissionalmente em outra, né? Executando outras coisas que eram mundos diferentes, né? Tive que sair. A TI sai de mim, eu saí da TI, mas a TI não sai de mim ainda. E o que aconteceu? Dentro da empresa, eu desenvolvi todos os meus sistemas. A minha empresa de transportes hoje, 100% do sistema ainda é o meu sistema, que eu já fiz há anos atrás. Não sou eu mais que dou manutenção, que eu já não tenho mais tempo. Então, eu tenho um programador que fica em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, perdão, e ele que faz as manutenções, mas ainda com os meus briefings. Com as suas orientações. Eu que tenho, porque tudo que está lá eu que escrevi. O problema é que foi crescendo muito, e aí você já não tem mais tempo de fazer. Qual que é a grande vantagem de você conhecer TI? Eu acho que duas profissões as pessoas tinham que ter antes de qualquer outra profissão. TI, né? Tudo que é exata, matemática, financeira, para você saber, né, como é que você gasta seu dinheiro, TI e direito. Essas duas coisas as pessoas, não precisa se formar, não precisa ter uma OAB não, mas precisa saber os seus direitos. Então hoje, a grande vantagem é que ninguém me enrola. Eu sei exatamente o que tem que ser feito, eu sei exatamente como tem que ser feito. Mas enfim, eu tive que mudar, não tinha como. Mas até hoje eu ainda faço. Ontem a gente estava numa reunião que a gente precisa desenvolver um departamento de pré-manutenção na empresa, que foi necessário, na cervejaria, e eu estou desenvolvendo um aplicativo. Não, eu faço um aplicativo para você, não tem problema. Eu estou fazendo um aplicativo para usar o aplicativo. Mas gosto muito, sinto muita saudade, mas não tem mais como você conciliar as duas coisas hoje, né? Entendi. Mas tive que migrar, mas sou feliz hoje também, é divertido o meu ramo. Você nunca tem um dia igual. Então, mas você é um empresário que tem várias coisas, né? Você já fez várias coisas, já passou por várias coisas. Aí vai vir minha curiosidade, porque eu quero entrar num papo gostoso agora, que eu acho que vai render bastante. Vamos lá. Mas esse papo, eu vou precisar de uma ajudinha sua primeiro, com uma pequena ferramenta na mão. Opa! Então agora, vou te dar essa ferramenta. Agora vai fluir. Vou te dar essa ferramenta e você vai abrir as portas da esperança. Tá bonito esse cenário. Ó, vamos aqui com a Laurinha mesmo, que é mais leve, tá cedo. Aqui, ó. Vamos abrir a nossa Laurinha. Legal. Aqui. Você vê que até a nossa tampinha tem a... Tem o logo. Aqui, ó. Aqui... Ai, desculpa. Aqui o da Raquel. Esse aqui é da não, Raquel. Raquel não vai tomar. Raquel não vai ver? Eu quero provar, claro. Eu vou tomar aqui, ó. Ah, tá bom. Boa! Tá vendo como fazer programa? Dá um trabalho danado, a gente fica cansado. Dá um trabalho, é super cansativo, é chato, mas a gente vem trabalhar mesmo assim. Opa. Viva! Nossa, que delícia! Nós mandamos para o laboratório, nós fizemos um processo, a nossa cerveja não tem glúten mais. A gente está para receber as provas do laboratório para colocar na garrafa, né? Que essa cerveja é sem glúten. É sem glúten? Sem glúten. Muito bom. Nossa, deliciosa. Deliciosa então, mesmo. Vai a pergunta agora. Vamos lá. Você já tinha tua empresa de logística, né? E aí, como é que pintou esse lance? Vou montar uma cervejaria. É uma história curiosa. Começou em São José dos Campos.
Eu estava em São José dos Campos. Quando começaram a chegar as cervejas importadas no Brasil, começou com a Paulaner, foi uma das primeiras, tinha lá algumas e tal. E São José dos Campos, uma cidade muito rica, montou uma loja com cervejas importadas. Eu morava no Rio, então passeio de carioca, que a gente não vai no Rio, né? Carioca não vai no Cristo Redentor, não vai nada disso. Sim, com certeza. É Campos do Jordão. Aí a gente ficava em Campos do Jordão. Entrei lá numa dessa loja, achei linda, era linda a loja, sentei, cara, você não quer tomar uma cerveja importada? Sim, quero. Me servi uma cerveja maravilhosa, uma Rausch Beer. Uma Rausch Beer, eu acho que essa aqui, ó. Essa aqui, ó. É uma Rausch Beer. Posso mostrar aqui, ó? Sim, lógico. Rausch Beer é uma cerveja defumada. Ela tem sabor bacon. Sério? Que mesmo? curioso. É uma delícia, é uma delícia. E eu tomei uma cerveja dessa, adorei. Aí, não, vou te servir mais uma, servi uma cerveja de trigo. Eu nunca tinha tomado uma cerveja de trigo, a gente tomava Kaiser. O máximo que você tomava diferente era Kaiser Bock, lembra? Que vendia Sim. me serviu a Paulaner, que é uma Witbier. É uma Weiss Witbier. Tá? E adorei. Tomei mais 3 cervejas ali. Quando eu fui pagar a conta, em dinheiro de hoje, sei lá, uns R$500. Eu falei, moço, eu só tomei 5 cervejas. Não, mas eu não tinha olhado o preço, eu estava tão empolgado com aquela lá. 500, eu falei, mas tá bom, né? Paguei. Aí eu saí dali e falei, olha, eu adorei. Tem 3 opções. Ou eu não bebo nunca mais, ou eu pago esse preço exorbitante, ou eu faço a minha cerveja igual. Que fascinante. Ficou na terceira opção. Quando eu voltei para o Rio, coincidentemente, eu conheci um cara chamado Leonardo Boto, abraço Leonardo Boto, figuraça do mundo cervejeiro, e ele dava curso. E a história dele também é interessante, que ele começou a estudar cerveja porque ele caiu de moto, teve um acidente, machucou o pé e ficou no hospital um tempão. E aí começou a ler sobre cerveja e virou professor de cerveja. E eu fiz um curso com ele, adorei, um curso maravilhoso no Juá, adorei. Gostei tanto que voltei e fiz outro curso. Adorei. Aí comprei aquelas panelas, já vê aquelas panelas que você compra no Mercado Livre? É um horror aquilo, panela com não sei o que. Cara, eu fazia. Pra fazer cerveja? Pra fazer cerveja. Eu fazia no meu apartamento, só dava errado. E eu tava construindo um sítio em Itaipava. Depois do Pedro Rio ali, eu tinha um sítiozinho ali, bem bacana meu sítio. Então, você foi fazer a cerveja? E eu fui fazer a cerveja. Você foi lá, comprou uma panela? Comprei a panela e comecei a fazer no fogão da minha casa. Fiz a cerveja, só que eu tinha que ter uma geladeira dentro do apartamento. Era caótico. E quando eu fui pro sítio, que a minha obra ficou pronta, dentro da minha transportadora eu tenho um amigo de longa data que é um exímio que mexe com ferro, que solda. Sim, soldador. É um exímio. Ele fazia escola de samba no Rio de Janeiro. O cara é exímio. E a gente era muito amigo, e o que eu fiz? Na parte de TI, abri um AutoCAD, desenhei no AutoCAD a minha própria fábrica, uma fabriquinha, e ele fez para mim, cara. Ficou maravilhosa. O AutoCAD, fazia perspectiva. Eu fiz um desenho técnico no CAD e ele fez de metalon, né? Como se fosse uma maquete? Não, fiz uma fábrica mesmo. A gente fez uma panela, um negócio para refrigerar, para dar choque. Cara, foi uma fábrica, mini fábrica, ficou perfeita. Aí eu usava lá e começou a dar super certo a cerveja. Comecei a fazer, só que eu precisava de um nome da cervejaria. Aí eu estava numa viagem aqui em São Paulo, num bar, e eu e um grande amigo meu, trabalha comigo até hoje, ele falou, cara, Quincas, e eu tinha lido o livro Quincas Berro d'Água quando era... eu fui vendedor de livro também, tá? Do Círculo do Livro. Eu li tudo quanto é livro que eu ganhava para ler, né? E eu tinha lido aquele livro, cara, eu tive que ler esse livro umas 4 vezes para entender que o Quincas Berro d'Água tinha morrido, e quando ele estava no bar, os amigos estavam levando, eu falei, cara, essa história... Aí quando ele falou Quincas, eu falei, cara, Quincas, fechou. Esse é o nome Quincas. Então, Quincas é um personagem? Quincas é um personagem do Jorge Amado. Tá. Do Quincas Berro d'Água. A gente só fazer um corte para essa parte do nome Quincas. Tá. Quando eu fiz o investimento, aí tem um hiato aqui, né? Mas eu vou partir só para pegar o gancho. Quando eu fiz a parte do investimento mais alto na cervejaria, que é como ela está hoje, né? Foi um tiro muito alto, eu falei para minha esposa, né? A gente estava viajando na Bahia, em Taparica, se eu não me engano, e a gente estava conversando, né? Falando, pô, Karina, vamos mudar o nome Quincas, né? Vai ser tão grande esse nome Quincas, não sei.
E aí pegamos um barco, um passeio, fomos parar na ilha de onde gravou a Tieta. Maravilhoso. Tieta, esqueci o nome da ilha. É uma ilhazinha. Ah, meu Deus, eu esqueci o nome da ilha. Tá nós lá sentados e discutindo. Tá? Num banquinho, eu e minha esposa, e vimos ali uma sorveteria e uma senhorinha servindo as pessoas numa tranquilidade. Vamos tomar um sorvete, vamos esperar. Já fica tranquilo que nós já vamos colocar aí o nome da ilha, viu? Ninguém vai passar em branco, não. Vamos colocar o nome da ilha aí, vai. Numa tranquilidade e tal. Aí tá lá, colocaria a gente discutindo. Vamos trocar o nome, a gente coloca, vamos contratar uma empresa de marketing. Vamos lá tomar agora? Vamos. Aí entramos. Começamos a conversar com a senhorinha, uma figura, sabe, linda ela. Aí você vai tomar de sorvete de banana. Ela escolheu o meu sorvete. Tá bom. E a gente falando, o que vocês fazem lá, meu filho? Ela trabalhava no Estadão. Falou, a gente está aqui discutindo. O que você faz? Ela tem uma cerveja, que bom. E como é que chama? Chama Quincas, né? Mas a gente queria mudar de novo. Ela chama Quincas? Chama Quincas, mas Titio tem um personagem com esse nome, Titio. Ela era sobrinha do Jorge Amado. Você tá de brincadeira. Era sobrinha do Jorge Amado. Falou, você não vai tirar esse nome não, vai ficar esse nome mesmo. Mas muito legal. A resposta para sua... A gente estava discutindo isso, gente, ali há minutos, né? Minha esposa, não vai me deixar mentir, estava discutindo como é que pode aquilo. Falou, não, só pode ser... Era uma resposta, né? Aí mantivemos o 15. Mas enfim, aí lá do Rio, né, agora só voltando aqui pro Iato, lá do Rio, eu vim para São Paulo e eu aluguei um prédio que era muito grande. E tinha um espaço. Falei, cara, o que eu faço aqui? Não tem o que fazer, né? Vamos fazer aí eu fiz uma terceira, aí já começamos a fazer já de 50 litros, você veja que era muita coisa. 50 litros. E aí começou, aí montei um bar em Sorocaba, no bairro São Paulo. Montei um bar lá, muito top. O bar que foi o primeiro barquinho, que foi o Q1, que a gente chama tudo de Q, né? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Aí montei lá o bar. E aí voltei, tive que sair daquele prédio que eu tava, aluguei um segundo prédio, que também era muito grande. Falou, cara, vamos aumentar um pouco. Aí eu já comprei a máquina, comprei um maquinário pronto. Aí já saiu uma cerveja mais profissional. E o negócio começou a crescer, e as transportadoras lá dentro. Começou a crescer. Você quer perguntar da transportadora, onde que ela fica nesse... Era lá. A transportadora lá, e nisso você fazendo a cerveja. Porque ali na cerveja você descobriu um hobby. Era um hobby. Você descobriu Era um hobby. A gente se encontrava final de semana, vamos fazer cerveja, e ficava lá fazendo cerveja, chegava às 7 da manhã, saía meia-noite, comprava, óbvio, né? Uma cerveja pra gente beber, porque não dava pra beber aquela ainda. Aí na próxima vez já bebia a nossa, e era um hobby. Aí começou a crescer, o que aconteceu? A transportadora teve que sair de lá, ela foi para o final da rua, para um outro prédio, está lá até hoje, e a cervejaria, que ocupou um espaço, acabou ocupando já metade do prédio. Hoje a gente não pode crescer mais, é proibido, porque quando você é micro cervejaria, você só pode ocupar 500 metros quadrados de área, né? Passou disso, você vira alto risco, e aí é proibido, porque o que você tem que fazer é insano para você poder crescer. Então a gente chegou no limite da transportadora. E hoje a gente está com uma capacidade... Ou seja, artesanal vai continuar sendo artesanal. Exatamente, Mas eu não preciso ser, eu posso querer não ser artesanal, mas não dá. Então a gente chegou hoje numa capacidade de litros de barril lá dentro, de 115 mil litros. Só que de tanque. Mas se você vai fazer uma cerveja, por exemplo, uma Pilsen, que a gente chama de batalha, uma Pilsen para vender muitos, você faz em 10 dias, então você tem 300 mil litros de capacidade. Agora, se você for fazer uma cerveja como essa Weiss, que demora 30 dias, você só tem 115 mil de capacidade. Mas hoje ela já é considerada uma cervejaria, uma micro cervejaria, uma das maiores que tem em São Paulo. Eu acho que em São Paulo, não sei se tem alguém com a capacidade maior do que a nossa, não sei. E aí ficou. Aí estamos aí até hoje, passamos grandes dificuldades no problema que a gente teve aí, né, na doença lá, e conseguimos recuperar, né? Hoje a gente já está num patamar... Durante a Covid, você está falando?
Eu não sabia se podia falar Não, sem a problema, palavra. sem problema. Eu acho que agora liberou, né? Aqui pode falar tudo. É. Aqui pode falar tudo. Aqui a gente vai... Agora, é muito legal, Ricardo, falar com você. E, assim, quando você fala de ter tido essa ideia da cerveja, comprado uma panela... Ou seja, é um exemplo para quem está entrando, ingressando no mercado de trabalho, que queira fazer alguma coisa e que comece lá de baixo mesmo. Tá. Começa tijolinho, Sim. tal, vai plantão, vai fazendo devagarzinho, vai Foco, erguendo sua né? parede e foco. 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 Quem quer, dá uma desculpa, né? Perdão, quem não quer, dá uma desculpa. Quem quer, faz. Não, é foco. Se você quiser, você consegue, cara. E não cair no primeiro tombo, porque tombo a gente já tomou muito. E trazer as pessoas junto contigo. Então, que eu fazia cerveja com 3 pessoas, né? Que eram funcionários. Eu tornei meu sócio. São sócios minoritários, mas são meus sócios hoje. Se eu crescer, eles vão crescer junto. Poxa, sensacional. Eu tenho um cervejeiro que é maravilhoso, o cara é bom pra caramba e tal. Como é que eu vou contratar um cara desse? Não vou contratar. Eu Cara, acredito na receita você é meu de sucesso, sócio. onde se divide. Exatamente, você tem que dividir, né? Tem uma história, né? Quem quer chegar rápido vai sozinho, quem quer chegar mais longe vai com alguém. E é assim que eu trabalho hoje. Todo mundo lá é sócio. Não. Legal. A prova disso, aqui é o que está aqui comigo. A gente junta forças aqui, trabalhamos juntos. Exatamente. Né? Um completa o outro, né? Tem mais gente que pertence aos legal. nossos times, ao nosso time aqui. Agora eu queria que você falasse, porque o nome Quincas você já falou, mas dentro da Quincas tem um monte de cerveja, tem um monte de produto, tem chopp de vinho, tem o de pêssego, tem vários nomes de cerveja, defumada. E aí tem a parte da família tá aqui, né? Ó, nós temos aqui parte da família. Tem o Nelson, tem a Laura. Conta pra nós, quais são esses nomes e por que a origem? Da onde é a origem desses nomes? Na verdade, eu só brifei a agência de publicidade que fica no Rio de Janeiro. Pictograma, Estúdios Pictograma, os caras são muito bons, adoro eles. Bom criativo. São ótimos, e eu só brifei. Qual foi o meu briefing? Eu lembro que tinha a Vera, não era Vera Verão era o Lafon, né? Era o Lafon. Era Verão, lá do passado, que era da Skin Cariol. Sim, E era uma Verão. mulher linda. Sim. Linda, aquele corpo Esqueci o nome dela, eu sei quem que é. Vem Verão. Eu só tô falando. Vem Verão. Minha esposa tá vendo aí, mas amorzinho, Vem só Verão. comentando. Ele achava ela feia, ele achava ela feia. E eu falava pro cara do mato, cara, aquela mulher não bebe cerveja. Ela bebe gin, ela bebe... Cara, você tem que tirar o estereótipo, desestereotipar, não sei se é essa palavra, mas você tem que tirar. Então eu quero uma gordinha, eu quero um nordestino, eu quero um cara fora dos padrões, que é o Nelson, né, fumando lá o charuto dele, e eu quero uma maluca, que é a Vivian. Até às vezes as pessoas falam que a Vivian tá fumando um ali, mas não foi essa a ideia, não. E um negrão mesmo, que é o Douglas. Eu quero isso, eu quero... Você trouxe o Brasil. O Brasil real. Eu não quero o bonitão. Pô, a Heineken, quem faz a propaganda da Heineken é o Daniel Craig lá, né? O 007. Sim, ele, né? sim, então, sim. eu não quero, eu quero totalmente diferente. Aí a agência, com essa ideia, criou os personagens. Eu não dou nome a personagem nenhum, eles é que dão. O que eles fazem é, quando surge um personagem novo, ele me mandar 3 opções. E o porquê dessas 3 opções. Então a última, por exemplo, foi a Flora, que é um chopp de pêssego. Não pode chamar chopp, é proibido. É um cooler de pêssego. Então eles te mandam, falam, por que Flora? Porque Flora é oriental, a bebida pêssego ela é japonesa e tal, pode ser também essa, porque então eles mandam 3 opções, eu tenho que escolher uma. Eu coloco em votação para todo mundo escolher, mas sempre quem ganha é a que eu escolho, não sei porquê. Então, mas eu digo assim, né? A agência fez um belíssimo trabalho, foi feliz com os nomes, porque é bem legal a gente ver, é bem brasileiro, mas a ideia sua... essa coisa de trazer a Vivian bebendo Vivian, a Laura bebendo Laura, é o povo brasileiro. Na verdade, o rótulo dessa cerveja nada mais é do que o bebedor da cerveja. Exatamente, é a realidade, né? Já viu uma magrinha, cerveja é um pão. Você tomou 3 cervejas, vai comer 3 pão ali. Então ela vai te engordar, a minha não, porque a minha... Não tem glúten. Não, aí, quer dizer...
A gente tem certeza que não tem, porque nós fizemos já todo o processo, a fábrica inteira já não tem glúten. Só que ainda foi para o laboratório, a gente está aguardando o laudo do laboratório. Depois disso, nós vamos mandar ele para um segundo laboratório para ter um laudo. Depois disso, a gente coloca o selinho lá. Mas você bebe a nossa cerveja, você não fica inchado. Você sente que aquilo é diferente. É bem diferente. Mas está saindo bastante coisa no mercado agora sem glúten. Bastante opção. Até os grandes players têm soltado coisa sem glúten. Hoje mudaram o posicionamento um pouco, né? As cervejarias mudaram um pouco o posicionamento, porque sempre tinha essa coisa do mulherão no comercial, no cartaz da cerveja que ia nos bares, no boteco. Então tinha aqueles cartazes sempre com a... Bom mesmo era o baixinho da Kaiser. O baixinho da Kaiser foi sensacional. O baixinho da Kaiser foi sensacional. E foi por um acaso, né, que ele... Foi por um acaso. Foi por um acaso que ele acabou virando um personagem. Eu não me lembro muito da história, mas parece tem uma história, que ele, não sei se ele era um motorista, alguma coisa assim, e a pessoa estava fazendo e ele brincando lá por detrás do bastidor, e foi alguma história dessa natureza, que ele acabou despontando e ficou por detrás da cerveja por quantos anos, sei lá, fazendo a publicidade. Mas hoje já mudou bastante, né? Hoje já mudou bastante. Já mudou esse tipo de formato, já não é mais isso. Eu vi na praia uma recente de uma cervejaria que está fazendo na praia. Eles fazem com uma galera toda diferente, aí tem essa mistura toda, né, do brasileiro. E está mudando o consumo também, viu, Nutinho? Assim como lá em Portugal, na Europa, a França está jogando vinho fora, né? Porque não tem, por falta de consumo. Portugal baixou o consumo, o Brasil está tendo, que é o principal produto deles lá, né? E o nosso principal produto, que era a cerveja, o consumo baixou. Essa juventude, ela está bebendo outras coisas. Ela está bebendo o gin, está bebendo essas bebidinhas. Então, a cerveja está perdendo um pouco o foco. Você também tem gin? Eu descontinuei o gin. Eu tinha o gin, né? Mas eu descontinuei porque o gin é muito difícil você vender no tap. No tap, e nós, como lá nós tínhamos que escolher, porque para você reservar um tanque para isso custa muito caro. Então nós optamos pelo chopp de vinho, que vende muito no tap, e agora nós lançamos um produto novo que é de pêssego, que é o cooler de pêssego. E fala todos os produtos do Quincas. Então vamos lá, começamos nós não tínhamos Lager, que é a Pilsen, né? Nós começamos com a Douglas, que é uma cerveja escura, uma cerveja irlandesa, né? Uma Stout Beer. Fizemos o Nelson, que é uma House Beer, que é uma cerveja sabor bacon. É bem curioso, depois se vocês quiserem experimentar. Sim, mas a cerveja é para você beber uma só, porque ela te dá uma enxada. Fizemos a Vivian, que é uma Weissbier, que é uma cerveja maravilhosa, tem um paladar muito bom. E aí depois fizemos a Laura, não tinha, porque Pilsen, quando você é pequenininho, nenhuma cervejaria pequena faz Pilsen, é muito difícil, é muito ruim de você fazer e de você comercializar, você tem que ter muito volume, a cervejaria tem que estar maior. Aí quando nós crescemos, aí fizemos a Pilsen, deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma. Aí fizemos depois o chopp de vinho, que é a Isis. Vamos nos dois. Tem a Severino, que é a nossa IPA. Então vamos lá. A IPA chama Severino, a Vivian é a Weiss, a Laura é a Pilsen, a Isis é o vinho, a Flora é o pêssego. Acho que não faltou mais ninguém, né? Não faltou. E o Nelson é o defumado. Essa é a nossa composição de produto. Muito bom. Hoje você tem uma gama de produtos completos, né? Sim. E eu fiquei com uma dúvida naquela parte onde você iniciou, né, fazendo a cerveja, ela era um hobby até então. E como que isso se profissionalizou? Quando você viu que tomou corpo profissional e você falou assim, bom, agora eu vou investir nesse negócio, agora ele é um negócio. Como que foi essa transição? Quando que você percebeu isso? Sim, tem uma história também. Quando eu comecei a fazer, aí nós, até lá, no nosso museu, nós temos uma fábrica de 200 litros, que é uma panela, a gente chama de panela, né? Que é um conjunto de panelas. Para você fazer cerveja, você tem que ter pelo menos, que a gente chama de tribloco, né? São pelo menos 3 panelas. Nós que fizemos, tá?
de novo, AutoCAD, aí eu tenho lá o meu serralheiro, aí fizemos lá a panela. E paralelo, eu montei um bar. Minha irmã mora em Sorocaba até hoje, e eu resolvi montar um bar para ver como é que era. Diversificar os negócios, vou montar um bar. Que chamou o Quincas, mas a intenção não era tanto por conta da cervejaria, a gente nem tinha esse volume todo para sair vendendo. A gente fazia, imagina, 200 litrinhos, é nada, né? A gente fazia rolhamento na mão. Então você colocava a garrafa, enchia ela aqui com o negocinho, tirava, colocava e apertava para colocar a tampinha. Hoje não, hoje tem as máquinas lá, né, que faz sozinha, sobe lá e lava a garrafa, hoje está tudo automático. E eu montei o bar. O que aconteceu? O bar bombou, começou a vender muito a cerveja, mas bombou, e o povo gostava, e o feedback era bom. Nossa rede social era muito grande, eu mesmo que fazia tudo que eu fazia o ADS, eu que fazia tudo. E começou a bombar de um jeito, eu falei, opa, isso é um bom negócio. Tem uma oportunidade aqui, né? Isso é um bom negócio. Aí eu pensei, e se eu fizer uma cervejaria com volume grande, porque você não vai vender isso para um bar da Vila Madalena, eles vão comprar cervejas, os grandes players, vão comprar Heineken, vão comprar Quincas. Mas se eu fizer em volume maior e eu fizer os meus próprios bares para eu escoar a minha produção. E aí fizemos. Aí eu criei aí sim eu fiz um investimento muito alto, que foi aquela parte que eu falei de mudar o nome. Foi exatamente nessa época, 6 anos atrás, o investimento foi realmente muito alto, porque cervejaria custa muito caro. Aí eu ia mudar o nome e acabei não mudando por causa da sobrinha lá do homem. E fizemos. Aí eu falei, bom, beleza, agora vamos para os bares. Aí montamos o bar dentro da fábrica, que a gente chama de Q2, montei o Q3, que é no Ipiranga, que bombou. Aí montamos o bar, o Q4 em Campinas, montamos um na Barra Funda. Só que aí eu comecei a perceber que não é fácil ter bar. Não é fácil. Mão de obra é muito difícil. Cozinha. Outro dia apareceu uma delegada para me prender, porque alguém denunciou que tinha comida podre. Tinha, era só para encher os... Então, tem gente que não tem o que fazer. Não tem. Eu teve uma mulher que ela reclamou na rede social porque a cadeira estava dura. Gente, você está num boteco, porque a proposta do Quincas Bar, né, que convido todo mundo aí lá na Rua Lodge, aqui no Ipiranga, é um boteco super agradável, mas é um bar, é um boteco que vai ter mesa de armar, que vai ter a mesa que o cara riscou. A mulher reclamou na rede social que a cadeira era desconfortável. Pô, até isso você tem que reclamar. Vida, né? Então é a cozinha, é o prato. E como todas as coisas que eu mexo, eu consigo ter controle sobre elas, eu consigo ter um compliance. Eu trabalho à vontade. Então, por exemplo, tem um sistema que controla a minha cerveja, eu tenho um sistema que controla a cervejaria. O bar você não consegue controlar. É humano, você não sabe se o cara lá colocou muito sal, ou se o cara deixou descongelar o negócio e apodreceu o outro passado. Então você não tem. Então eu não me senti bem com o bar. Eu falei, eu vou vender, porque não é o meu negócio. É muito bom, o bar é maravilhoso. Até porque a logística inteira de um bar envolve muita coisa. O cara tem que nascer no bar. Nascer. Esse cara que comprou o meu bar, hoje ele tá bombando. E eu tô feliz da vida porque ele continua comprando de mim. Porque ele tem que vender. E o cara vai lá para beber Quincas. Mas ele nasceu nisso. A família dele é disso. Então, para eles, ok. Agora, eu perdi o controle, não dá. Eu não tenho controle absoluto, não dá. Aí eu vendi. Fiz muito bem. Agora a gente está com um projeto novo, mas é outra, de bar também, mas é outra. Mas dá para contar ou não pode contar? Dá. A gente vai lançar um modelo diferente, que já até tem, né? Mas a gente quer montar mesmo uma franquia. Vai entrar o primeiro agora. A gente deve inaugurar, se eu não me engano, dia 16 de julho. Vai inaugurar o primeiro, que vai se chamar Wish. Nós fizemos um trocadilho com Wish You Here, de Pink Floyd, e fizemos a Wish You Beer, né? Que legal. E vai ser uma tap house, que ela vai ser uma tap house low cost, então a gente pretende vender uma cerveja boa e mais barata, porque nós não vamos ter funcionário algum, né? Vai ser tudo autosserviço. Já existe isso, autosserviço, só que vai ser autosserviço ao extremo.
Então, o cara, se ele quiser uma porção, ele vai ter que pedir, ele vai ter que ir lá buscar, você vai ter um número muito reduzido de funcionário, que é o problema hoje de bar. Você não consegue achar gente capacitada, você não consegue, não tem quem que trabalhe, esquece, você vai passar mal, você vai passar vergonha com seu cliente, não dá. Então, com o autoatendimento, e como o cliente já entrou sabendo, se ele colocou o pé ali, eu já sei que isso é... Então ele não vai reclamar, porque ele sabe que ele vai ter que servir, ele sabe que ele vai ter que buscar a batata frita deles. Então é um outro modelo que a gente vai tentar criar uma franquia. Então, e você viu então uma oportunidade nessa falta que você teve, exatamente. Né? Você teve um problema com colaboradores e viu uma oportunidade de ter um bar com um autoatendimento. Exatamente. Legal. Plano de exportação, você tem? Temos. A nossa gerente comercial, Suzana, ela acabou de voltar de Fortaleza, ela está em Fortaleza. Em Fortaleza ela estava conversando lá com uma galera da Espanha e, pelo menos, assim, verbalmente falando, negócio fechado. A gente deve começar a exportar para a Espanha muito breve. Uau, que legal, parabéns. Chegamos a fechar um container, fechar um negócio e container para exportar para a África do Sul. No momento da realização acontecer, veio a Covid. Aí abortou-se tudo, aí volta tudo atrás. Agora retomamos, mas em breve estaremos lá na Espanha. Então, eu ia aproveitar esse gancho para a gente falar um pouco desse momento da Covid, como que foi para vocês? Covid foi tensa. Eu tive um problema bom e um problema ruim. O bar, esse bar do Ipiranga acaba de inaugurar há um mês. Fechou. Então tinha lá 5, 6 funcionários que já não tinham o que fazer. E a fábrica parou. Então o que eu fiz? Eu tinha comida pra caramba que ia estragar. E eu fico ali perto do Heliópolis, né? Bem pertinho do Heliópolis. Eu tenho um grande amigo, o Maxwell, que é o presidente lá da associação. E eu falei, Maxwell, vamos fazer o seguinte, cara, eu tô aqui com 6 dali, eu tô com uns 10 funcionários parados aqui, eu tenho arroz, tenho feijão, tenho carne congelada, que eu fazia carne defumada, eu esqueci de dizer, eu tinha uma Pig Smoked gigante, eu fazia carne defumada, então eu tenho muita coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer e eu tenho Marmitex, a própria, né, a embalagem. Eu vou fazer e você distribui, né, que essa galera deve estar no sufoco aí. Aí fizemos lá no dia lá, 30 Marmitex, cara, eu fui lá, era fila, que eu sei que eu fiz 30, mas tinha 60 ali. Pô, não vai dar, né? No outro dia fizemos 60, no outro dia, e aí foi 120, 100, 200, 300, 400, 500 Marmitex, num dia. Só que começou a acontecer. O dono do posto que a gente abastece falou, peraí, você está fazendo? Eu vou te doar lá 100 quilos de salsicha. Aí você faz, mas peraí, o outro falou, você precisa, macarrão, aí eu dou, começou a vir uma doação gigante, a gente começou a perder. Que legal. Nós perdemos o controle, chegou uma, gente, não precisa mais de comida. E aí começamos. Mas que maravilhoso. Mas nós fizemos, que lindo, parabéns. Mas foi tanta Marmitex que nós doamos, Maxwell que está nos ver, que não diga que estou mentindo. Mas, gente, foi muito, muito legal, foi uma ação assim sensacional. Nossa, parabéns, diferente de tudo que eu ouvi até hoje sobre o Covid. Aí chegou uma hora... Você, naquele momento, desesperado com o seu negócio, desesperado com tudo que estava acontecendo com você, ainda teve cabeça para pensar numa ação social. Decidiu ajudar. E foi uma ação social muito grande. Mas eu falei que teve 2 problemas. O lado ruim, que foi a cervejaria, e aí tive o outro lado, que é a transportadora. Ela dobrou de tamanho. Dobrou de tamanho. Que legal. Por quê? Porque na Covid... Você não vai no shopping, o shopping está fechado. Então o que as pessoas compram online. E eu tinha que entregar. E a transportadora, ela não teve o fique em casa, né? Ela podia trabalhar. A transportadora tinha que trabalhar. O entregador tinha que trabalhar. Então eu dobrei, mas dobrei, quando eu falo dobrei, dobrei mesmo. Dobrou de tamanho, eu não tinha como entregar. Então eu não estava perdendo nada aqui, porque eu também estava ganhando aqui.
Parece que foi uma coisa orquestrada, né? Mas não, foi de coração mesmo. A gente não imagina. Tanto é que nos primeiros dias da... Mas olha como isso atrai, né? É. Como você fazer Raquel, o bem. Você não parou para olhar para o seu bar se não, lamentar porque você estava absolutamente. fechando algo que você tinha acabado de investir. É. Você falou, quer saber? Já investi, vou ajudar as pessoas. Então isso voltou para você de outra forma. E Raquel, a vida é isso. A única coisa que eu acredito, né? A UTI traz isso, a matemática traz isso na sua vida. Você passa a não ser mais você não passa a não acreditar mais em nada de religião. Você não acredita. Então a lógica te traz isso, infelizmente. E a única coisa que eu acredito, o bem traz o bem, o mal traz o mal. Não tem jeito. Se você tiver não tem como plantar abacaxi e colher banana. Vai plantar abacaxi e colher abacaxi. E a minha vida foi sempre assim. Às vezes, você é um otário. Não, deixa que vai vir. Ricardo, eu queria que você desse um recado pessoal que está assistindo, pessoal que quer ingressar com alguma coisa, com uma ideia, algum projeto que tem na cabeça e fica com medo e não se arrisca e não faz. E nesse mundo nosso aqui a gente tem que fazer, porque os dias são curtos, né? As oportunidades são pequenas. Então, qualquer ideia ela tem que partir para ação. Eu queria que você desse um recado de como você se construiu esse case de sucesso que você é. Cara, tem uma historiazinha bem pequenininha de contar, de um dono de uma loja de sapato que ele queria empreender na África, e ele mandou um vendedor de sapato lá, e o vendedor de sapato passou lá um mês, voltou, falou, patrão, esquece a África, não dá para vender sapato lá não. Mas o patrão perguntou por quê. Falou, porque ninguém usa sapato. Tá bom. O patrão não se contentou com isso, mandou o segundo. E o cara passou lá um mês, voltou, falou, patrão, nós vamos ficar milionário, nós vamos vender muito sapato. Mas por quê? Porque lá ninguém usa sapato. Então é a forma de você enxergar as coisas, né? E para você empreender, primeiro, você tem que ter um negócio que você acredita nele e que ele tem que ser palpável, né? Não adianta você querer vender areia no deserto que você não vai vender. E não pensar que vai ser tudo maravilha. Vai ter problema e não caia não desanime com o primeiro tombo, porque vai ter o primeiro, vai ter o segundo, vai ter o terceiro. O primeiro Ford que teve, eu acho que foi Ford 38. Ford 38. Não sei se vocês sabem por quê, é porque foi a tentativa 38. O 1 deu errado, o 2 deu errado, o 3... Eu posso estar enganado, tá? É o TA. Eu posso estar enganado. Mas foi porque deu certo aquele. Então, é acreditar e foco, muito foco, e estudar aquilo que você está fazendo. Você tem que estudar, você tem que saber. Ninguém pode te enrolar, porque o mercado é cruel. Se você não souber, o mercado te detona. Ele te engole, cara. Ele te engole, seu concorrente te engole. Você tem que saber. Eu estava vendo um menino do som, aqui, que está aqui, da produção aqui. A gente teve muito evento na cervejaria. A gente tem um brew pub. Aliás, eu posso dar um recado? Sim. Super evento, dia 31 de maio, 3 bandas maravilhosas. Ingresso está vendo no Simpla, procura lá a cervejaria Quincas, vocês vão achar R$90 o ingresso, 8 horas de open beer, você vai beber 8 horas de cerveja. E eu tinha muito problema lá com o som. Cara, entrava lá Salgadinho, entrava lá Eliana de Lima, e o problema com o som, eu tenho um rapaz muito bom que às vezes ele não ia. E todo mundo me enrolava. Sabe o que eu fiz? Eu fui fazer um curso de mesa de som. Hoje eu domino uma mesa de som digital como ninguém. Eu precisava fazer isso? Não, mas eu fui fazer porque ninguém vai me enrolar. E assim é nos negócios. E assim, você não sabe, procura saber, né? Delegue somente aquilo que seja impossível mesmo, né? Não tem jeito de você fazer tudo. Às vezes fazer um financeiro. Agora, você tem que saber não desistir. Sensacional. Esse foi o meu. Sensacional. Muito bom, Ricardo. Bom, nós estamos aqui com o Ricardo Tadeu, um grande empresário, com essa cerveja maravilhosa, que vou até falar para você que nós vamos tê-las aqui em quase todos os programas, viu? Bacana. Vamos fazer o programa de forma mais descontraída, bebendo essa cerveja maravilhosa do Quincas. E, infelizmente, a gente está chegando ao fim de mais uma dessa edição do
de negócios, né, com empresários, com história de sucesso, para que você tome o caminho certo, para que você aprenda com dicas importantes e para que você não encoste esperando a sorte chegar, porque sorte não chega. A sorte, ela tem que ser procurada. A sorte, ela vem junto com o trabalho, né, Raquel? A sorte sempre encontra a gente trabalhando, né, Niltinho? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Obrigado, Raquel, mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, passar um pouco da história da Quincas aqui. Obrigada, Ricardo. Estação de Negócios vai ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais um programa com mais uma visita ilustre, tá bom? Você não pode perder, fica com a gente.